Olá, meus queridos, mais uma vez estamos presentes para juntos adorarmos a Deus, celebrarmos o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pela oportunidade que Ele nos dá de podermos nos encontrar novamente. Ele que é o autor da vida, e eu espero que este culto, de fato, fale contigo, fale com você, e que a palavra de Deus traga um refrigério para a tua alma e renove as tuas esperanças. Nós temos visto muitos de nossos amigos partirem. O momento que estamos vivendo é um momento difícil. Nós temos visto os noticiários, até mesmo os nossos vizinhos que estão ao nosso lado, nós evidenciamos de que realmente o momento não é um dos melhores. No entanto, eu espero que a palavra de Deus, trazida hoje aos nossos corações, traga um refrigério, uma paz e um acalento a você e à tua alma. Então eu quero, antes de começar a trazer a palavra de Deus, fazer uma oração, uma rápida oração em prol da vida, a vida que Ele nos deu e este presente que Ele nos dá de podermos estar celebrando a Ele nesta oportunidade. Eu te convido para orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos, por esta oportunidade, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Sabemos que se ainda estamos aqui nesta terra, é porque ainda existe um propósito de Deus para conosco. Queremos cumprir este propósito. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. De fato, não somos merecedores das tuas dádivas, dos teus presentes, dos teus dons. No entanto, queremos aqui, Senhor, dizer a Ti que Te amamos, que Te glorificamos, que Tu és o Senhor da nossa vida e que possamos permanecer fiéis a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diante do momento que estamos vivendo, queridos, o que estamos presenciando, as más notícias, as perdas que estamos tendo dos nossos amigos, parentes, são momentos que nos trazem dor, que de fato trazem um pesar ao nosso coração. E nós nos perguntamos, diante de um quadro estarrecedor que estamos vendo, que palavras podemos trazer para acalentar, para acalmar o coração? A palavra de Deus é, sem dúvida, uma das palavras, ou a palavra essencial à vida do ser humano, porque nela nós encontramos refrigério, nela nós encontramos um acalento, nela nós encontramos uma força para seguir. E eu gostaria aqui, em rápidas palavras, trazer para você uma palavra especial de Deus. E é justamente esta palavra da parte de Deus que trará uma esperança, uma alegria e um refrigério ao teu coração. Quem sabe você tem perdido um ente querido, um amigo, e muitas vezes a nossa esperança em revê-los não é das melhores. Todavia, eu quero te mostrar a luz da Bíblia e quero falar sobre a ressurreição. Esse é o nosso tema nesta hora, ressurreição. Queremos tratar sobre ressurreição, tomando por base as Escrituras, a Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia fala acerca da ressurreição? Qual a esperança que devemos ter em relação àqueles que já partiram? É bem verdade que não existe esperança fora da fé bíblica. Quem não acredita em Deus, quem não crê na Bíblia, são pessoas desesperançosas. Mas a Bíblia está recheada de versículos, de textos que afirmam a ressurreição. Isto é, ela nos dá a convicção de que nós iremos rever aqueles que partiram. Eu te convido para pegar a tua Bíblia e para me acompanhar nas leituras que estaremos fazendo, para que assim nós possamos ter a certeza de que iremos rever os nossos amigos que partiram em Cristo, que dormem no Senhor. Haverá um dia em que nós iremos nos encontrar novamente. Portanto, eu te peço, venha comigo, vamos estudar a palavra de Deus, vamos falar um pouco acerca desta esperança, desta certeza que temos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós estaremos usando esse texto para falarmos desse assunto. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos de Tessalônica,
no verso 13 ele diz: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Nós temos aqui Paulo, em uma de suas cartas, ele falando acerca da grande esperança que aqueles que creem em Cristo, que abraçaram a fé salvífica em Cristo, têm. Paulo começa o verso 13 dizendo: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Por que Paulo usa a palavra entristecer? Porque, na verdade, naquele tempo, Paulo vivia em um mundo grego-romano, onde a esperança acerca dos que dormem não existia. Os gregos diziam que o corpo era, na verdade, a prisão da alma. Os epicureus afirmavam que não existia a eternidade. Isto é, a morte era o fim de tudo. Os estoicos diziam que, enquanto você vive, a morte não existe. Mas uma vez que ela aparece, você não mais existirá. Porque a ideia deles era de que aqui termina tudo, aqui acaba tudo. Quando se fecha os olhos aqui, acaba tudo. Porém, Paulo traz uma mensagem diferente. Paulo traz uma mensagem do céu, Paulo traz uma revelação. E Paulo diz aos irmãos que não havia motivo para eles se entristecerem, como os demais, como os pagãos que não tinham esperança. E Paulo vai usar os seus argumentos. Ele vai dizer no verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Então, Paulo tinha uma certeza, e esta certeza que o apóstolo tinha, ele passaria agora para os irmãos de Tessalônica. Mas qual era a certeza de Paulo? Em que se fundamentava esta esperança de Paulo? Nós vemos pelo menos 3 pilares onde se baseia a nossa esperança, de onde nós, na verdade, iremos rever os nossos irmãos. Os 3 pilares que nós encontramos, o primeiro deles é as Escrituras. A Bíblia fala sobre a ressurreição. A Bíblia está recheada de textos que narram, que afirmam que a ressurreição de fato acontecerá. Daniel, ainda no Antigo Testamento, capítulo de número 12, versículo de número 2, Daniel vai falar acerca dessa ressurreição. Ele vai escrever dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Observe que Daniel, muito tempo depois, antes da vinda de Cristo, ele já fala sobre este acontecimento que, de fato, irá acontecer na terra, que é a ressurreição. E ele nos diz ainda que haverá 2 tipos de ressurreição, uma ressurreição para a vida eterna e outra para a vergonha eterna. Observe que aqui nós temos uma base e uma certeza para afirmarmos que a ressurreição será possível. A Bíblia nos dá esta certeza. Temos também vários versículos para citarmos. Por exemplo, João capítulo 5, o Senhor Jesus vai dizer que, na verdade, aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão. O Senhor Jesus, ele dá esta certeza que, de fato, acontecerá esta ressurreição. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, ainda no capítulo de número 4, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Então observe que aqui também Paulo nos dá garantia da ressurreição. Então, com base nisto, eu afirmo para você que me ouve, para você que nos assiste nesta oportunidade, a Bíblia nos dá a certeza de que a ressurreição acontecerá. A Bíblia nos dá a convicção de que a ressurreição de fato acontecerá e nós iremos rever aqueles que dormem em Cristo, aqueles que partiram, aqueles que nos deixaram. Se de fato eles morreram em Cristo, nós iremos reencontrá-los.
nós iremos revê-los, porque o primeiro pilar, que é a Escritura, ela nos dá esta certeza. O segundo pilar que temos, onde afirmamos a nossa certeza de que, de fato, a ressurreição acontecerá, é porque a vida, ela não acaba aqui. Existe uma vida além desta vida visível. O próprio Senhor Jesus vai falar acerca disso. O texto mais conhecido entre nós é, de fato, o texto que está em Lucas, capítulo de número 23, quando o Senhor Jesus olha para o ladrão da cruz e diz a ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus deu a certeza de que existe uma vida após a morte. Paulo também tinha tanta certeza disso, que ao escrever a sua carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que tinha desejo de partir, isto é, o desejo de morrer e estar com Cristo, porque isto era melhor. Então observe que havia uma certeza em Paulo de que existe uma vida após a morte. Existe uma vida além desta visível. Existe uma vida espiritual. E disso nós podemos depreender, lendo a Bíblia, lendo os escritos paulinos. Toda a Bíblia nos dá esta certeza de que existe uma vida após a morte. O próprio Senhor Jesus, em seus discursos, afirmava esta certeza. Ele falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno, nesse contexto em que foi inserida, no grego significa Hades, e Hades é sepultura. O que o Senhor Jesus está dizendo é que quem faz parte do seu reino, não importa em que parte da sepultura está, se fora ou dentro, sempre pertencerá ao seu reino. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Portanto, todos aqueles que servem a Deus, eles são vivos, quer estejam nesta vida ou quer estejam na outra vida. Há sim a certeza de uma vida além desta. E isto é uma certeza que temos de que, de fato, a ressurreição acontecerá. O terceiro pilar que temos para defender a ressurreição é a ressurreição de Jesus. E isto sim é um dos mais fortes pilares que temos. O Senhor Jesus ressuscitou. E para nós termos esta convicção, esta certeza desta ressurreição, eu gostaria que você lesse comigo, por bondade, pegue novamente a sua Bíblia e vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai tratar acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por bondade, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 11. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, mas se não há ressurreição de mortos, então o Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sim, e somos achados por falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Observe que Paulo nos dá esta certeza, que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, ele é a base, ele é o fundamento de que realmente podemos defender de que a ressurreição acontecerá. Paulo vai dizer aqui vários argumentos de que nós devemos crer na ressurreição de Jesus. Ele vai dizer que, de fato, Jesus ressuscitou. E a pregação dele diz isso, que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a pregação dele não é verdade. E se ele prega aquilo que não é verdade, ele estaria sendo uma testemunha, uma falsa testemunha de Deus, dizendo aquilo que Deus fez, o que realmente Deus não havia feito.
Mas Paulo tinha tanta certeza que Jesus havia ressuscitado, que Paulo defendia esse discurso em qualquer lugar. Paulo pregava acerca da ressurreição. Embora os saduceus não concordassem, embora os filósofos, os gregos não concordassem, todavia Paulo defendia a sua pregação, Paulo defendia o seu ensino, porque ele tinha certeza que Jesus havia ressuscitado. Porque Jesus havia se apresentado a ele no caminho de Damasco, quando ele ia para Damasco, estava indo para Damasco para prender os cristãos. Mas ali no caminho, Jesus aparece para ele vivo. E era uma prova irrefutável que Paulo tinha, de que de fato Jesus estava vivo. E Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele vai dizer aos irmãos, se nós não acreditamos que os mortos não ressuscitarão, então Cristo não ressuscitou. Uma vez que Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. Mas Paulo vai dizer, Jesus ressuscitou, e ele é as primícias dos que dormem. Paulo usa um termo do Antigo Testamento que é primícias. As primícias eram, na verdade, os primeiros frutos. Quando alguém levava as primícias para os sacerdotes, estavam dizendo que após aquelas primícias viriam outros frutos. É isso que Paulo está dizendo. Se Jesus ressuscitou, ele é a primícia. Logo depois virá a ressurreição dos nossos irmãos. Logo depois os nossos irmãos ressuscitarão. Portanto, meu amigo, você que me ouve, você que perdeu um ente querido, morreu em Cristo, tenha certeza, ele vai ressuscitar. Porque a Bíblia nos mostra isso. Nós temos esta certeza, porque existe uma vida após a morte. E também Jesus ressuscitou, e esta é a nossa garantia, esta é a nossa certeza. Existem algumas coisas a serem consideradas acerca da ressurreição. Uma delas é acerca do corpo glorioso, que aqueles que morreram receberão. Nós devemos entender que aqueles que morreram ressuscitarão, mas ressuscitarão em um corpo glorioso, um corpo celestial, um corpo poderoso. Não é mais esse corpo de dor, esse corpo abatido, este corpo de enfermidade, este corpo cansado. Cristo, quando ressuscitar os nossos irmãos, ele os trará em um corpo incorruptível e de glória. Paulo faz uma ilustração usando a plantação. Ele diz que semeia-se a semente e colhe-se uma coisa totalmente diferente, porque Paulo está dizendo, aquilo que foi semeado no sepulcro ressuscitará, mas ressuscitará diferente. Será um corpo de glória, será um corpo celestial, será um corpo poderoso. Então não importa se o nosso irmão, que de fato não se encontra mais conosco, se ele foi afetado pelo vírus, se ele foi afetado por um acidente, mas quando ele ressurgir, ele vai ressuscitar em um corpo de glória, em um corpo incorruptível, porque é isto que Paulo está dizendo, ele vai ressuscitar em um corpo transformado, um corpo que não está mais suscetível às intempéries desta vida, às problemáticas desta vida, mas será um corpo celestial, um corpo espiritual. A segunda consideração que devemos fazer acerca da ressurreição é que ela só acontecerá quando Jesus voltar. Paulo, ele tinha tanta certeza que a ressurreição será possível apenas no retorno de Jesus à terra. É por isso que ele vai escrever na carta aos Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Observe que tudo isto acontecerá porque Cristo vai descer à terra. E é justamente o descer de Cristo à terra que trará os nossos irmãos à vida, pois ele dará uma palavra de ordem. E essa palavra ecoará nos ouvidos de nossos irmãos e eles ressuscitarão e nós o veremos novamente. Então que esta esperança seja reacesa em teu coração, que você tenha esta certeza que você vai rever o seu amigo, você vai rever o seu irmão, você vai rever os seus pais, que agora dormem no Senhor, mas estão em um lugar especial, estão em um lugar de alegria. E logo, logo, nós o veremos novamente, pois Jesus voltará para ressuscitá-los e estará conosco para sempre. Eu quero, antes de terminar a minha fala, fazer novamente uma oração por você, uma oração pela tua casa, uma oração pela tua vida. Quero orar para que Deus continue te dando força neste momento difícil,
neste momento de incertezas, de insegurança, eu quero pedir para que Deus encha o teu coração de paz, encha o teu coração de alegria, que você viva a vida abundante, embora sendo privado da presença dos teus familiares, dos teus amigos que partiram. No entanto, a vida continua e Deus tem coisas novas para você. Deus tem um futuro brilhante para você. Então, continue a vida. Viva em paz, viva com alegria, viva em segurança, tendo Deus como teu alicerce. Eu te convido a orar. Feche os teus olhos onde você está. Se conecte com Deus agora. Eleve o teu pensamento aos céus e fale com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, a Tua palavra veio ao nosso encontro nesta hora. A Tua palavra, ela veio ao nosso coração. Quem sabe, ó Deus, esta pessoa que nos ouve agora estava sem esperança, porque a dor bateu no seu coração, a saudade bateu no seu coração. E quem sabe esta pessoa vivia sem esperanças de rever o seu ente querido. Mas a Tua palavra veio ao nosso encontro nesta hora e nos dá certeza de que haverá um reencontro. A Tua palavra nos dá certeza de um final feliz, de um final magnífico, de um final extraordinário. Meu Deus, entra agora no coração desta pessoa que está nos ouvindo, esta pessoa que está nos assistindo agora. Entra com o Teu bálsamo nesta vida, entra com a Tua paz neste coração. Acalenta esta pessoa agora, Senhor. Conforta esta pessoa. Sabemos que o dor da perda, a dor do luto é grande. Todavia, Senhor, a Tua palavra, ela nos enche de vida, ela nos enche de paz. E que esta pessoa receba agora o refrigério que vem da Tua palavra, vem da Tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa viva uma vida vibrante, uma vida, Senhor, radiante, para mostrar que de fato ela tem esperança, para mostrar que de fato a sua fé não está enraizada nas coisas desta vida, mas está enraizada em Ti e na Tua palavra, porque aqueles que confiam em Ti são firmes, aqueles que confiam em Ti não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, meu Pai, continua conosco, continua nos dando da Tua graça, continua nos dando da Tua paz, ajudando as famílias, ajudando os enfermos, ajudando a todos nós que ainda estamos aqui e contamos, ó Pai, com a Tua proteção e a Tua segurança. Te pedimos estas bênçãos e por fé nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz de Deus.